que assim eu não sou muito bom, mas assim fica beleza. Mas mesmo se ele funcionou, né? Mas assim você vê que é a diferença. Se direcionar. Entendi, Aí. querido. Deixa comigo. Muito bom. Pode deixar isso aqui, velho. Queridos irmãos, boa tarde. Que nos abençoe o Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. É com alegria que recebemos na tarde de hoje, nessa casa de oração e trabalho, o nosso irmão Marcos Vinícius, do Centro Espírita de Djalma de Farias, localizado no Rosarinho, que falará sobre o tema a importância da divulgação do Espiritismo. Pedimos aos irmãos que estiverem com o celular ligado, por gentileza, os desliguem ou coloquem no módulo de espera. E os passistas só precisam se dirigir à sala de passe após a palestra, durante os avisos finais. Façamos então a nossa prece de início do nosso aprendizado. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos a Ti, ó Pai, por ter enviado até nós o vosso Filho, o nosso Mestre Jesus, do qual o mesmo asseverou: onde duas ou mais pessoas estivessem presentes, ali Tu se encontraria. E é sentindo a Tua presença, ó Mestre querido e amado, que Te pedimos, ilumina essa casa de oração, de trabalho, onde se encontra à frente o amorável amigo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, e que esses emissários de luz possam intuir o nosso irmão que irá usar da palavra, e que nós tenhamos ouvido de ouvir para esses ensinamentos, na certeza que Tu estás sempre nos apoiando, a sempre nos instruindo e intuindo nossos guias e nossos mentores. É que Te pedimos, Mestre, dai-me força, coragem, determinação, perseverança no exercício e na vivência dos Teus ensinamentos.
Que tua luz e que teu amor sempre nos acompanhe, hoje e sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Passamos a palavra ao nosso irmão Marco Vinícius. Caríssimas irmãs e irmãos da Casa dos Humildes, que Jesus possa continuar nos envolvendo a todos na sua paz, nas suas bênçãos de luz. Primeiramente, eu quero falar da minha alegria, que é poder participar pela primeira vez dos trabalhos dessa abençoada instituição. Conheço de longos e longos anos o trabalho desenvolvido pela Casa dos Humildes em favor da sociedade pernambucana. O movimento espírita seguramente muito deve aos que no dia a dia fazem a Casa dos Humildes, e é por essa razão que eu sinto uma especial alegria de poder participar dos seus trabalhos nesta tarde. Eu trago a todos um abraço em nome do Grupo Espírita de Djalma Farias. O Grupo Espírita de Djalma Farias fica na rua Marechal Deodoro, número 460, no bairro da Encruzilhada, aqui mesmo no Recife, bem pertinho daqui. E também queria cumprimentar a todos vocês em nome da Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco, ADPE, que é como é conhecida a instituição. A AD, como é a forma como nos referimos a ela, é uma instituição que tem como missão, como razão de existir, a divulgação do Espiritismo pelos meios de comunicação. Portanto, ela difere, ela tem um foco diferente de uma casa como esta, como do próprio Grupo Espírita de Djalma Farias, instituição que eu tenho a felicidade de lá encontrar como um colaborador, muito mais como um assistido, ao longo dos últimos 38 anos. Entrei lá naquele período mais delicado da vida de qualquer reencarnado, que é na adolescência, né? Portanto, eu tinha lá meus 16, 17 anos, e por meus pais serem espíritas, não ficou, por assim dizer, difícil o meu ingresso no movimento espírita e numa casa, e a ela me vincular, como fiz, para minha felicidade, até os dias de hoje. A AD, ela é um pouco mais recente. Ela estará comemorando agora no dia 29 desse mês, a última quinta-feira desse mês. Nós estaremos comemorando 18 anos de existência. Esses 18 anos vai ser marcado com uma palestra de Frederico Menezes. Certamente todos aqui devem conhecê-lo, pelo menos a maioria. E Frederico Menezes, lá exatamente no Grupo Espírita de Djalma Farias, porque é lá que a AD funciona, lá ele fará uma palestra sobre um tema que nós lhe propusemos. Esse tema, que nós vamos até tratar aqui na nossa palestra, se chama Um Sonho de Kardec: a importância da divulgação do Espiritismo para a sociedade. Então, como dizíamos, a AD, ela não aplica passes, ela não tem reuniões públicas, ela não distribui ajuda social nem material. A razão de existir é divulgar o Espiritismo pelos meios de comunicação. Então, rádio, TV, jornal, internet. E dentro desse propósito, né, dentro dessa atividade, nós temos sido uma das pessoas que procuram desenvolver, na medida do possível, fomentar essa ideia da necessidade
de todos nós sermos divulgadores do Espiritismo. E nós não vamos acreditar na tese de que para divulgar o Espiritismo alguém precisa ter a dimensão da oratória de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, de um Djalma Farias. Não. O divulgador do Espiritismo é alguém que, sabendo-se um beneficiário dos conhecimentos espíritas, ele passa a distribuir com as pessoas esse presente espiritual que ele um dia recebeu. Todos nós aqui fomos agraciados com o conhecimento espírita. Conhecer a doutrina espírita certamente mudou a vida de cada um de nós que aqui estamos. A vida da gente poderia ser contada também dessa maneira, antes e depois do Espiritismo. Não haveria aí nenhum excesso, não haveria aí nenhum tipo de exagero de quem quer que assim considerasse o seu encontro, ou quem sabe até reencontro com o Espiritismo. Muitos de nós não seríamos o que nós somos hoje, da forma como agimos hoje no mundo, não estaríamos vivendo as experiências significativas para o nosso progresso espiritual, se não tivéssemos tido a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Não que quem não conheça fique prejudicado no seu progresso moral, não é isso, porque o Espiritismo na Terra existe há pouco mais de 150 anos. Então, como teria sido o progresso daqueles que viveram antes do Espiritismo, não é? Mas seguramente o Espiritismo faz uma grande diferença para melhor em nossas vidas. E a nossa fala vai ser exatamente sobre esta chamativa de Jesus, esta rogativa de Jesus. Eu diria, muito mais do que uma rogativa, foi praticamente algo que Jesus, de uma forma muito clara, muito franca, muito direta, recomendou aos seus discípulos, portanto, a todos nós que aqui nos encontramos. Ele disse em Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide, portanto, por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Notem que ele não disse isso para um grupo seleto de pessoas. Jesus tinha no seu discurso uma característica muito clara no falar. Ele, quando se dirigia às multidões, ele falava assim. Quando era algo muito específico, ele direcionava para aquilo que era necessário. Então, aqui ele falava, não era para os apóstolos, era aos seus discípulos. E aqui foi dito quando Jesus já tinha, por assim dizer, cumprido a sua missão, vamos chamar assim, material na terra, já se encontrando no mundo espiritual, vindo como veio em várias ocasiões, aparecendo aos seus discípulos, aqueles seus seguidores, para trazer-lhes recomendações, exortações, advertências. Então, eu posso me deslocar até ali, né, sem prejuízo do trabalho que está sendo feito de acompanhamento, né? Então, vou pedir permissão a vocês para ir colocando essas imagens aqui, para vocês, primeiro, observarem essa passagem de Jesus também em João, capítulo 14, 15, 17 e 26, onde ele fala sobre aquilo que nós chamamos de o Consolador prometido. Muita gente já ouviu isso. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Sim, mas de onde nós tiramos essa ideia? Para alguns até parece ser uma pretensão, não é assim, às vezes um pouco, não é, ufanista. Puxa, então nós somos daqueles que o Espiritismo é aquele que Jesus há 2000 anos prometeu. Sim, e não tem aí nenhum ufanismo, não vai aí nenhuma arrogância, não vai aí nenhum demérito para as outras filosofias, as outras orientações espirituais que sucederam
a vinda de Jesus à terra. Ele disse assim, que se nós o amássemos, nós deveríamos guardar os seus ensinamentos. Guardar os ensinamentos não é colocar num livro, numa caixa, numa gaveta. Guardar, esse verbo tem também o sentido de praticar. Guardar é conservar, é tê-lo como um valor, é algo que precisa ser por nós empoderado, é algo que passa a ser nosso, para a nossa utilização. Então os ensinamentos de Jesus é algo para as nossas vidas, e ele recomenda: guardai os meus mandamentos, as coisas que ele ensinou. Praticando as coisas que Jesus ensinou, ele diria em seguida que ele rogaria ao Pai que está nos céus para que ele enviasse um novo Consolador, o Espírito de verdade. Vocês estão lendo aqui com facilidade. E esse Consolador haveria de ensinar todas as coisas. Notem isso, todas as coisas. E mais, haveria de relembrar aquilo que ele próprio, Jesus, estava a ensinar naquela época. Ora, temos que, por um raciocínio cristalino, chegar a duas conclusões. Se é ensinar todas as coisas, é porque Jesus não ensinou tudo. Vocês concordam com isso, obviamente? E nem poderia tê-lo feito. Jesus não poderia ensinar tudo a uma humanidade 2000 anos atrasada, moral e intelectualmente, em relação à humanidade atual, por exemplo. Se hoje nós ainda nos deparamos com tantas situações de incompreensão das coisas espirituais, não é? Imaginemos há 2000 anos como não era a maior dificuldade. E quando ele diz lembrar os meus ensinamentos, a gente só lembra alguma coisa que foi esquecida, não é? Ou pelo menos mal compreendida. Então lembrar do sentido assim, olha, eu vou resgatar aquilo que eu lhe disse. Ou seja, eu vou tentar fazer com que você compreenda melhor, que você lembre como foi que eu quis dizer. Então, esse foi o sentido de Jesus nessas palavras que ele nos deixou. Haveria de enviar outro Consolador. E o Espiritismo, portanto, passa para nós que somos espíritas, pelo menos, a ter este papel, como nós o chamamos de o cristianismo redivivo. Ou seja, que renovou-se, que se tornou mais vivaz, mais pujante. É trazer o espiritismo para os tempos de hoje. Esse é o propósito, o cristianismo para os tempos de hoje. Esse é o propósito do espiritismo: resgatar a mensagem de Jesus, introduzir nesses ensinamentos de Jesus novos ensinamentos que não poderiam ser ministrados, não é porque Jesus não soubesse, mas é porque as pessoas não tinham condição de compreender, e lembrar, porque muita coisa foi ou mal compreendida, ou propositalmente deturpada, ou até esquecida mesmo. Então, o eixo dessa nossa reflexão, essa conversa que a gente vai ter aqui agora, já estamos tendo, é em cima dessa linha de raciocínio do cristianismo, do espiritismo como Consolador prometido, e não poderíamos deixar de falar na missão dos espíritas para melhor continuarmos conversando sobre isso. Vocês todos sabem, nós temos uma missão. Essa missão foi deixada por Erasto, um dos espíritos que ajudou Kardec na construção, por assim dizer, da codificação espírita, desse conjunto de conhecimentos, de valores que representa o espiritismo. E disse Erasto, com todas as letras que estão inclusive aí na tela para vocês conferirem quando chegarem em casa, se quiserem ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, item 4. E ele diz assim: ide, espíritas, ele está dizendo aos espíritas: ide, espíritas, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fé, fervor e fé.
Ide. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Vejam, mesmo que alguém aqui não se considere, ainda não se considere, ou até nem venha a se considerar espírita, porque pode ser que alguém esteja vindo aqui pela primeira vez, não pode? Ninguém precisa se identificar, mas pode ser que alguém tenha vindo a convite de alguém, ou por qualquer motivo, pela primeira vez. Pode ser que ele diga: não, eu não sou espírita, eu estou querendo conhecer, não é? Eu estou aqui pela primeira vez, nunca li nada, não é suficiente para mim o que eu ouvi até agora para me dizer espírita. Mas aquele que se reconhece como espírita, aquele que se percebe realmente como espírita, ele precisa estar, por assim dizer, identificado com essa missão. Porque é para os espíritas que Erasto, em nome dos espíritos do Senhor, se referiu. Ele se reportou aos espíritas, dizendo que nós temos uma missão, e essa missão é levar essa palavra, o ensinamento espírita, a toda a gente, a todas as pessoas. E nós vamos ver como isso é perfeitamente possível, como isso é algo que cabe a cada um de nós. Para a gente introduzir melhor esse assunto na nossa conversa, é importante que a gente vá buscar num livro chamado Obras Póstumas. Esse livro é considerado um dos livros da codificação. Ele contém textos, contém diversos escritos de Kardec que não puderam ser publicados porque ele veio a desencarnar antes de fazer a publicação desses textos. No entanto, a sua viúva, Amélie Boudet, como vocês sabem, e outros amigos de Kardec, após a sua morte, reuniram esse material e o tornaram um livro chamado de Obras Póstumas, por razões óbvias. Tudo que é feito pós-mortem é chamado de póstumo, não é? Então, homenagem póstuma, obras póstumas, é disso que nós estamos falando. Então, Kardec tem esse projeto lá em Obras Póstumas, chamado Projeto 1868, que, lamentavelmente, ele não é muito conhecido de todos os espíritas. Nem todos os espíritas conhecem esse projeto, mas ele está lá. E quem tiver Obras Póstumas em casa, e quem não tiver, aqui não tem uma livraria, meu irmão. Se eu não tivesse esse livro e eu tivesse sentado aqui, qualquer pessoa me recomendando isso, pelo que isso significa de aquisição de conhecimentos e de aumento da nossa maturidade em termos de espírita, deveríamos comprar e ler esse livro, porque ali é o pensamento cristalino de Kardec acerca de uma série de coisas, inclusive sobre a divulgação do espiritismo. E aí ele começa a falar sobre esse projeto 1868. Sabe por que essa data, não é? É porque foi nessa época que ele estava fazendo essas reflexões, no ano de 1868. Então ele diz assim: dois elementos, dois fatores, portanto, devem contribuir ou concorrer para o progresso do espiritismo. Ele dizia isso quando o espiritismo estava surgindo, por força muito em parte do seu trabalho. Estes são esses dois fatores, ou esses dois elementos: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. Vocês ouviram esse verbo direitinho? Popularizar. Vocês sabem o que significa? É tornar conhecido alguma coisa. Quando eu digo, olha, fulano é um cantor popular, é por quê? Porque as pessoas conhecem, o povo conhece, as multidões conhecem. Não, fulano é um cantor erudito. Não, esse aí provavelmente nem tantas pessoas conhecem. Fica mais reservado assim a um... Olha, aquele conhecimento é um conhecimento popular. Todo mundo domina, todo mundo tem acesso, tem facilidade. Não, isso é uma coisa para os eleitos. Não, isso é para um grupo de intelectuais. Fica mais restrito. Então, o espiritismo, na visão de Kardec, ele, para progredir
na sociedade, na humanidade para a qual ele se destina, 2 fatores têm que ser considerados. Primeiro, qual é, minha gente? O estabelecimento teórico da doutrina. Por quê? Porque a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. A gente até pode falar, mas não deve. Tá certo? Porque sabendo do que a gente está tratando, às vezes a gente pode aqui e ali cometer, né, naturais deslizes que são perfeitamente perdoáveis. Tá certo? Mas o estabelecimento teórico. Então Kardec dizia, olha, para o espiritismo crescer na sociedade, precisa ter uma robustez no que se refere ao seu conhecimento. Os espíritas têm que estudar o espiritismo. E depois disso, conseguir meios de fazer com que esse conhecimento que nós detemos chegue às pessoas, chegue à população, porque daí o nome popularizar. E Leon Denis, que é o segundo maior nome do espiritismo, é considerado assim pelos pesquisadores, pelos grandes estudiosos do espiritismo. O Leon Denis, o poeta do espiritismo, também assim chamado, ele disse textualmente: o espiritismo veio para o homem e a mulher do povo. Olha que coisa linda. Não veio para os eleitos, não veio para os diretores das casas, não veio para os dirigentes, não. O espiritismo veio para o homem e a mulher do povo, confirmando aquilo que Kardec disse, que o espiritismo, para progredir, precisava de uma base teórica sólida e meios de se popularizar. E aí então a gente continua nessa passagem também do livro chamado Obras Póstumas, onde Kardec faz uma reflexão sobre a importância da divulgação do espiritismo, que é o que me fez vir até aqui, meus irmãos. É fazer uma reflexão junto com vocês, espíritas. Quem não for... Aliás, eu vou dizer uma coisa, viu? Meu amigo. Há uma frase de Djalma Farias, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Ele dizia, ele era muito bem humorado, apesar de ser um espírito evoluído, não é? Bem mais do que a média, mas estava encarnado, viveu aqui no Recife, tem uma história de vida interessantíssima. Ele dizia assim, de uma forma bem humorada, ele dizia assim: a humanidade se divide em 2 grandes grupos. Vocês sabem qual é? Ele dizia assim: os que são espíritas e os que serão. Eu achei essa frase genial, excelente, né? Porque na verdade, como o espiritismo veio, né? O espiritismo veio para o povo, para regenerar a humanidade. Essa é a grande missão do espiritismo. Então quem não é espírita hoje vai ser amanhã. Não tem para onde correr. Do mesmo jeito, por quê? Porque ser espírita é conhecer princípios e fundamentos naturais. Veja, o espiritismo não inventou nada de novo, apenas revela conhecimentos da lei natural. O que é a lei natural? É a lei divina. A lei divina ou natural é a mesma coisa. Então o espiritismo, nos seus fundamentos, eles apenas revela aquilo que já existe de toda a eternidade. Por exemplo, um dos princípios do espiritismo, qual é? A existência de Deus. É o principal, o primeiro. Não existe espiritismo sem a aceitação desse primeiro princípio, a existência de Deus. Isso é propriedade do espiritismo? Não é isso. Não é. Depois, a existência da alma ou do espírito. Isso é propriedade do espiritismo. Todas as religiões, as filosofias de modo geral, aquelas que não são positivistas, né, ou ateístas, elas aceitam a existência da alma. Depois, a imortalidade dessa alma. Ora, se eu sou um espírito, logo eu sou imortal. Mas tem gente que acha que quando o espírito morre, ele vai para o todo universal, ele vai se confundir com o universo, com alguma coisa assim mais, não é, fluida. Não, a imortalidade, não é? Depois, a comunicabilidade do espírito com os outros espíritos que ficaram aqui na Terra. Isso é invenção do espiritismo? Não, acontece há mais de 5.000 anos que existem evocações e comunicação de espíritos. Veja o que é que o espírito... Veja por que todo mundo um dia vai se tornar espírita, como profetizou Djalma Farias. Porque esses conhecimentos um dia serão coisa comum. Todo mundo daqui mais alguns séculos vai saber primeiro que Deus existe. Então já aceitou o primeiro princípio do espiritismo.
vai saber que eu, qualquer um, é um espírito. Ele vai se reconhecer como espírito, que a ciência vai provar isso. A ciência, não é a religião. Aí ele vai dizer, sou um espírito. Mas o espiritismo já vinha dizendo isso, então ele aceitou 2 princípios do espiritismo. Aí depois ele vai dizer, como espírito que eu sou imortal. Aceitou um 3º fundamento do espiritismo, sem o espiritismo impor nada para ele. A ciência vai continuar afirmando isso. É a chamada aliança da ciência e da religião, que está lá no Evangelho. Aí depois ele vai dizer, eu sou espírito, sou imortal, e o espírito se comunica com os outros espíritos, mesmo ele estando do outro lado da vida. Porque esse negócio de lado de cá e lado de lá vai se tornar uma coisa de uma comunicação muito fácil. Não vai ser assim tão misterioso como ainda é nos dias de hoje. Aí ele aceitou o 4º fundamento do espiritismo. Porque os espíritos vão se comunicar de forma tão flagrante, tão clara, tão ostensiva, tão cotidiana, que quem é que vai negar que existe a comunicação dos espíritos, se elas vão acontecer de uma forma tão transparente como está esse ambiente aqui iluminado? Aí depois as pessoas vão perceber que existem outros planetas habitados, que não é só a Terra, porque existem 200 bilhões de galáxias. Eu estava pesquisando um dia desse. A nossa galáxia não é grande, né? Tem um bocado de planeta, de coisa. Pois existem bilhões iguais a essa, cada uma com bilhões de planetas. Aí vão se saber que os mundos são habitados, não é só a Terra não. Outro postulado que a pessoa aceitou do espiritismo, percebeu? Então por aí, só para ficar nesses exemplos, não vai ser difícil que amanhã todo mundo possa dizer, olha, os ensinamentos espíritas fazem parte do meu cotidiano e eu não preciso nem me dizer espírita. Perceberam isso? Então é assim que a coisa mais ou menos vai funcionar. Mas a divulgação do espiritismo passa por fases ou por processos. Esse aqui Kardec foi que falou lá desse jeito que está aí. Ele ressaltou o seguinte, e é isso que a gente chama de o sonho de Kardec. Um sonho, uma aspiração. Ele dizia assim, desse jeito está aí: uma publicidade, ou seja, uma divulgação numa larga escala, feita nos jornais mais divulgados ou de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até aos lugares mais recuados ou distantes, mais afastados, o conhecimento das ideias espíritas, fazendo nascer o desejo de aprofundar esses ensinamentos nas pessoas e multiplicando-se os adeptos, os seguidores, aqueles que compreendem e aceitam os fundamentos do espiritismo. Isso imporia silêncio aos detratores do espiritismo, que existem até hoje, não só existe há 160 anos não. Ainda hoje há aqueles que combatem cruelmente o espiritismo, nos acusando de toda uma série de coisas que são absurdas, mas isso cada um responde pelos seus atos e pela sua própria consciência. E ele dizia, imporia isso então, silêncio aos detratores, que logo deveriam ceder diante da ascendência da opinião. Vejam só, vocês lembram que houve um período que na Terra a igreja afirmava que o planeta Terra era o centro do universo. Isso era chamado geocentrismo. Geo, terra. Centrismo, centro do mundo era a Terra, o nosso planeta. Isso era um dogma religioso imposto pela religião católica, afirmando a Terra é o centro do universo e pronto, ponto final. As pessoas aceitavam aquilo, entrava aquilo sem raciocinar, entrava por um ouvido, às vezes saía pelo outro, às vezes entrava no coração de alguém que o cara acreditava como sendo um dogma, um motivo de fé, uma questão de religiosidade, de crença. Outros não aceitavam de jeito nenhum. Os homens de ciência, os pesquisadores, aqueles que questionam as coisas que vêm enlatadas, né? Que vêm goela abaixo, que vêm formatada para a gente. Então, entre eles, Galileu Galilei, não é? Copérnico, antes de Galileu Galilei, que simplesmente disseram, não é nada disso não, minha gente. A Terra não é centro de coisa nenhuma. A Terra é apenas
um planetinha pequeno, muito pequeno, que gira em torno de um astro maior do que ela, que é o Sol. A teoria certa é a heliocentrismo. O heliocentrismo, hélio quer dizer sol, né? Quando você vê assim o nome de uma pessoa, Hélio de Ângelis, isso é em latim, é anjo do sol, ângelis, né? Anjo, Hélio de Ângelis, anjo do sol. Até num corredor de Fórmula 1 tinha esse nome de Hélio de Ângelis. O pessoal mais antigo lembra a gente, que é dos 50, né? A gente já chegamos nos 50, né? Então, Hélio de Ângeles, anjo do sol. Então, essa questão do heliocentrismo, alguém hoje pode negar? Tem alguém aqui que possa chegar assim e dizer, viu, meu irmão, não, eu não acredito que a Terra gira em torno do Sol, não. É tudo gira em torno da Terra. A Terra é o centro do universo. Posso dizer um negócio desse? Pois é. Eu até digo, mas eu vou ser ridicularizado. É uma questão de saber ou não saber o que eu estou dizendo. É uma questão, não é de crença, mas uma questão de estar ou não informado sobre a coisa. Perceberam? Então, na verdade, quando as pessoas entenderem, passando pela razão, pelo raciocínio, pela inteligência, por isso que Kardec dizia que fé inabalável só é aquela que consegue enfrentar frente a frente a razão, ou seja, a razão é a lógica, é a inteligência, em qualquer época da humanidade. Então a fé é quando consegue confrontar com a inteligência, com a lógica, e ela sai fortalecida, essa fé é inabalável. Perceberam isso? Porque a fé não é somente uma coisa assim, não, eu acredito e pronto. Você pode ter esse tipo de fé, mas essa fé é meio frágil, ela balança com as tempestades da vida, com as reviravoltas emocionais que o indivíduo pode passar ao longo da sua vida. As tragédias que podem acontecer, que ele não encontra uma explicação, pode levar o camarada a fraquejar na sua fé. Mas quando o homem entende, ele diz, não, eu acredito em Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Perceber a diferença? Que é gritante. Eu posso acreditar, alguém pode acreditar na bula sem cabeça, né? No saci pererê. Ele pode acreditar na fadra madrinha, não é? Isso é crença. Eu posso acreditar e amanhã não acredito mais. Quando você sabe, acabou. Está dentro de você, aquilo passa a ser você mesmo, seu conhecimento. Então esse negócio de dizer que acredita em Deus, não tem que acreditar em Deus não. Ou você sabe que Deus existe ou não sabe. Porque se você acreditar, tem gente que diz, deixei de acreditar em Deus. Vê se pode um negócio desse. Olha, aconteceu uma tragédia tão grande na minha família que eu deixei de acreditar em Deus. Deus não existe. Olha, como se Deus tivesse que pedir licença a alguém para existir. Não, Deus não existe. Aí ele acha que Deus vai deixar de existir porque ele acha que não existe. Mas Deus simplesmente é. Perceberam isso? Deus é. Ele não tem, não. Ele é. É completamente diferente. Então, eu sei que Deus existe, assim como eu sei que vocês sabem que Deus existe. Porque não vão deixar, não vão perder nunca esse conhecimento. Quando a gente sabe isso, a gente não perde mais. Quando acredita, tem muita coisa que vocês acreditavam aqui e não acreditam mais. Quer ver? Quem é aqui que acreditava em Papai Noel? Eu vou levantar o dedo. Muita gente acreditava. Pequenininho, com 2 anos, 3 anos. Tem gente que vai lá pro shopping para sentar ali na perna do Papai Noel, né? Está feliz, está acreditando que é Papai Noel, meu Deus. Ele acredita que Papai Noel existe. Acreditar, perceberam? Mas ele não existe. Existe na fantasia da criancinha. Aí está a importância da divulgação do espiritismo. Uma publicidade feita. Agora Kardec falou, viu, meu irmão? Em jornal de grande circulação, porque eram os meios de comunicação da época. Só existia ou revista ou jornal. Na época de Kardec, em 1860 e alguma coisa, não tinha eletricidade, portanto não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Senão ele teria dito, vamos divulgar o espiritismo pelos meios de comunicação de massa, aí incluídos a televisão, o rádio, internet, tal e tal e tal e tal. Mas não tinha, era o que tinha. Aí depois ele até diz assim, ó, o sonho de Kardec era esse.
E ele disse assim, palavras de Kardec, ele era um homem muito moderado. Ele não era um sujeito apaixonado pelas coisas, não. Ele era um cientista, um pedagogo, um intelectual de porte. Portanto, ele não era daquele que ficava todo excitado com a novidade. Olha, minha gente, estou todo animado que eu descobri uma coisa. Não. Ele olhava a coisa com o olhar do pesquisador, do cientista. Ele não dizia nem que sim, nem que não. Porque a gente está muito acostumado a julgar as coisas pela primeira impressão e normalmente a gente quebra a cara. Ele simplesmente se deparava com a coisa, guardava qualquer juízo de valor, refletia, porque a maioria de nós fala sem pensar, né? Pensava para depois, se fosse o caso, dizer alguma coisa. Aí então, ele, equilibrado do jeito que era, moderado do jeito que era, ponderado do jeito que era, ele simplesmente disse assim, viu? Se algum dia me fosse dado realizar esse projeto, qual é o projeto? De ver o espiritismo divulgado em larga escala pelos jornais de grande circulação. Ele disse assim: se algum dia me for dado realizar esse projeto, é indubitável, é indiscutível, é inquestionável que bastariam alguns anos para fazer adiantar em séculos a doutrina espírita. Perceberam isso? Isso não é uma linguagem, vamos chamar assim, não é retórica não, minha gente. Aí o Kardec não estava fazendo assim um jogo de palavras, não. Ele estava dizendo o que ele realmente avaliou, pesou, sentiu para afirmar. O espiritismo avançaria em séculos, não é? Ou em poucos anos, o que só conseguiria em séculos, só pelo fato de estar sendo divulgado pelos grandes jornais. Muito bem. Isso está lá em Obras Póstumas, projeto 1868. Publicidade é o nome do título. Para vocês que são todos aqui são divulgadores do espiritismo, se alguém não quiser se incluir, não tem problema, mas vamos considerar que todo mundo aqui se vê assim. Então isso aqui ele está falando para a gente. Aí vamos lá. Uma coisa interessante, quando o espiritismo estava nascendo, a necessidade da divulgação do espiritismo era uma coisa muito grande, viu eu? Era necessário que o espiritismo chegasse às pessoas, não é? Como fazer isso? Os espíritos ajudam, sempre nos ajudam para o bem. Minha gente, tudo de bom que nós quisermos fazer, nós temos uma multidão de espíritos superiores a nos ajudar. Vocês pensam que as pessoas que fazem grandes obras na vida fizeram porque elas eram somente, vamos dizer assim, pessoas altamente generosas e geniais? Não. É porque elas acreditaram naquilo que elas queriam fazer. Elas fizeram da sua vida aquilo ali uma razão de ser, de existir, né, de viver, e a ajuda chega. Mas isso é com tudo na vida. Qualquer um aqui que esteja querendo um emprego, tá certo? Estou precisando mudar de emprego. Pode ter certeza, existe um excelente emprego esperando por você em algum lugar. Agora, não espere não que chegue uma cartinha lhe convocando, viu, para esse maravilhoso emprego, e você em casa, ou eu em casa na rede, não é? Lendo gibi e esperando que a coisa chegue, que aí vai ficar bem difícil, não é? Mas aquilo que nós quisermos, se nós nos empenharmos com toda a emoção, com toda a fé, com toda a vontade, com toda a esperança, não é? De que o universo, através dos bons espíritos, estão conspirando a nosso favor, nós conseguiremos. E aí então, os espíritos resolveram ajudar a divulgação do espiritismo, e vejam como eles fizeram isso. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no Alto de Fé de Barcelona. Olha, foi uma coisa, minha gente, genial que aconteceu em favor da divulgação do espiritismo. Foi esse chamado Alto de Fé de Barcelona. Vocês sabem por quê? Porque foi através desse episódio que o espiritismo deu um salto na Europa
E mais especificamente, nessa cidade aí de Barcelona, que vocês sabem que fica na Espanha, é uma das grandes cidades espanholas, é Barcelona, talvez só perdendo para Madrid, que é a capital em termos de tamanho e talvez até de poder, né, econômico, político. Muito bem, aconteceu uma coisa realmente surreal. Vocês sabem o que quer dizer uma coisa surreal? Então, uma coisa realmente que, olha, parece que não poderia existir, mas existiu. E vocês sabem o que foi? Um livreiro, portanto um homem que trabalha com venda de livros, né? Um dono de uma livraria, chamado Lachêtre, Maurício Lachêtre. Ele conhecia Kardec e ele foi morar em Madrid. Chegando lá, ele queria vender os livros. Ele era livreiro, ele tinha uma livraria. O livreiro vende livros. Então o que foi que ele fez? Ele encomendou 300 livros aproximadamente a Kardec, que estava lá em Paris. E o Lachêtre estava onde? Em Madrid. Não, Madrid não, Barcelona, na Espanha, país vizinho. Aí o que foi que ele fez? Encomendou os livros. E os livros chegaram pela alfândega, naturalmente, que era uma importação de coisas, chegaram lá na alfândega de Barcelona. E os funcionários alfandegários, aquela coisa toda, né? Tem que revirar, abrir os caixotes que estão chegando, pode chegar. Naquela época já existia contrabando, viu, minha gente? Existia tráfico de coisas que não deveriam acontecer, mesmo lá no século XIX, tá certo? E aí abriram e acharam 300 livros espíritas, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a revista espírita, outros autores espíritas. E havia uma determinação do clero, portanto da Igreja Católica, que tudo que entrasse de livro ali na Espanha tinha que passar pelo crivo, pela análise da Igreja Católica. Olha para aí. Aí o que foi que aconteceu? O pessoal entregou de bandeja esse assunto para o bispo de Barcelona. O bispo de Barcelona, a autoridade máxima de Barcelona, que ele tinha poderes, praticamente poderes de gestão pública. Olha para aí, a igreja estava mandando mais do que o Estado nesses assuntos. E simplesmente confiscou os livros do pobre do Lachêtre. Livros que ele pagou, alfândega, pagou imposto alfandegário de importação. Confiscaram os livros, disseram: acabou, morreu, esse livro não pode. Não, então vamos fazer ele voltar. Kardec até pensou: vamos fazer esse livro voltar para a França, né? Não pode ficar no terreno espanhol, tudo bem, direito que vocês se entendam por aí. A gente, não pode não, chegou aqui, fica. Mas como é que é isso? Não, o que é ruim para a igreja é ruim na Espanha, é ruim na França, em qualquer lugar. Essa foi a tese que eles usaram para confiscar os livros do homem lá do Lachêtre, minha gente. Aí diz: não. E vocês pensam que ficou nisso? Olha o que foi que aconteceu. Isso é a ata do chamado Auto de Fé de Barcelona. Vocês já ouviram falar na Inquisição, já? Pois bem, a Inquisição durante muitos séculos queimava gente, botava na fogueira para queimar, virar churrasco. Bastava ser considerado herege, ou seja, é contrário à igreja, aos ensinamentos da igreja. É um herege, é um pecador, precisa ser purificado. E purificava queimando. Milhares de pessoas foram mortas gratuitamente, porque alguma coisa parecia que ele estava fazendo que não era, deveria fazer, e que a igreja não concordava. Ia para a fogueira, viu, minha gente? Joana d'Arc foi uma delas, a mais conhecida, vítima da Inquisição. Fogueira. Nessa época de Kardec ainda estava existindo a Inquisição, esse chamado Tribunal da Inquisição, ainda estava existindo, mas estava perdendo força. Esse bispo deve ter surtado, e ele disse: sabe uma coisa, vai queimar é tudo na praça pública. Esses 300 livros vão ser queimados. Vocês sabem o que foi que aconteceu da queima desses livros? O espiritismo teve um maior crescimento
Espanha do que em qualquer outro país do mundo naquela época. Porque no que botaram até um carrasco, o cara estava lá, a roupa do carrasco, tem que usar um capuz, né? Porque o carrasco é uma coisa tão constrangedora, né? Aquela ação que ele desenvolve, que ele não quer nem que os outros vejam a cara dele, e ele tem vergonha de que os outros o reconheçam. Então estava lá ele encapuzado tudo, tinha fiscal da alfândega, tinha 2 testemunhas, tinha o representante do livreiro, uma multidão, diz o texto escrito por Kardec, em volta dessa fogueira que fizeram lá na esplanada de Barcelona. Uma pilha de livro, a turma tocou fogo. O pobre do padre que o bispo mandou queimar, que o bispo mesmo não foi, né? Ele mandou um padre, saiu vaiado. A história relata isso, e isso está lá na Revista Espírita. Saiu vaiado, todo mundo dizendo: abaixa a Inquisição, né? A população espanhola não aceitava aquilo. Pois sabe o que aconteceu? A Espanha se tornou um berço efervescente das ideias espíritas para todo mundo. Foi um tiro no pé, minha gente. Olha, aí Kardec até disse assim, mas ele foi falar com o Espírito de Verdade. O que é que eu deveria fazer diante disso? O Espírito de Verdade disse: olha, você poderia até recorrer ao ministro do exterior da Espanha. Ele lhe daria guarida. Mas deixe as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo, que o ganho para o espiritismo vai ser muito maior do que se você recuperasse os 300 livros. Deixa queimar os 300 livros, porque podem se queimar livros, mas não se queimam ideias. Perceberam? E as ideias cresceram tão fortalecidas, as ideias tiveram as cinzas dos livros como uma espécie de adubo para crescer em terra. Então essa aí foi a coisa mais genial que eu acho que já fizeram a favor do espiritismo, foi a Igreja Católica. Foi o bispo lá que ficou, parece que meio perturbadão, e simplesmente resolveu tocar fogo nos livros. Propriedade, direito de propriedade, direito internacional foi violado. Mas Kardec disse: deixa para lá. Aí, por conta dessa queima de livros, a gente até fez, a AD também fez uma queima de livros, viu, Euclides? Nós também fizemos uma queima de livros em praça pública. Vocês sabiam disso? Nós fizemos. Você está rindo, mas é sério. Estou dizendo que fizemos uma queima, não é? Nós fizemos um recolhimento enorme de livros espíritas, de doações, e levamos para uma praça pública e fizemos uma grande liquidação de livros. Isso não é uma queima, não? É ou não é? Eu não disse como foi a queima, mas foi uma queima de livro. Vocês já era grande queima de estoque. Quando vocês vão, as mulheres que gostam, né? Nem gostam de uma liquidação, né? De uma pechincha. Quando vocês vão para um negócio, eu estou dizendo: rapaz, estão queimando lá as coisas, viu? Estão queimando o estoque de cosmético, de tecido, não sei o que. Vocês vão. E a gente pegou uma carona no Alto de Fé e fizemos uma queima de livros, mas não foi a lá bispo de Barcelona, né? Foi uma queima onde a gente ainda ganhou um dinheirinho para o espiritismo, para a AD, e divulgou os espiritismos. Isso aí teve uma repercussão muito grande. Mas vamos correr, porque senão eu vou ficar pela metade. Olha, estão vendo aquele cidadão ali, Djalma Farias, Djalma Montenegro de Farias. Djalma Farias foi um dos grandes nomes do espiritismo de Pernambuco e do Brasil. Nasceu em 1900, morreu em 1949, portanto, mais moço do que eu tenho hoje. Ele morreu com 49 anos e deixou o seu nome na história do espiritismo para sempre. Ele foi... O grupo que eu participo, o Grupo Espírita de Djalma Farias, foi fundado 6 anos depois da morte dele, portanto em 56, e foi uma homenagem a ele, que foi feito pelas pessoas daquela época. Djalma foi fundador da Comissão Estadual de Espiritismo, seu primeiro presidente. Foi presidente também da Federação Espírita Pernambucana, e até hoje ele dá mensagens belíssimas através de grandes médiuns, como Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, que todo mundo conhece. E essa daí foi uma puxada de orelha a lá Djalma Farias, né? No estilo dele, né? Ele era simpático, viu? Ele até essa cara assim, tá meio fechada, porque devia ter sido uma foto de carteira de identidade, né? Ninguém sabe. Hoje é que a turma sai sorrindo em carteira de identidade, mas isso nos anos 40 era cada uma cara, viu? Eu não sou dessa época não, mas quando eu tirei identidade, tirei também de cara feia. Então, Nova Clarinada é a mensagem de Djalma Farias. Vê o que é que ele diz aí. É um texto bonito, longo, que está publicado na revista Reformador de fevereiro de 98.
foi para o mundo, na medida em que foi para a revista Reformador, que existe há 130 anos e é da Federação Espírita Brasileira. Aí ele disse assim, entre outras coisas: que orientações, que acompanhamentos, que propostas, que tarefas, enfim, estamos encetando, ou seja, colocando junto às massas, junto às famílias, junto aos indivíduos, para fortalecê-los, encorajá-los, permitindo-lhes verem valores em si mesmos, sem qualquer necessidade de fugas por quaisquer meios utilizáveis. Vê, quem disse? O que é que a gente está fazendo para que propostas, que projetos, que ações nós espíritas estamos fazendo junto às massas? Massas são a população, não é? Depois ele vai mais para baixo, um grupo menor, junto às famílias. As famílias é o extrato da sociedade. Depois ainda fala junto aos indivíduos. Perceberam que a gente tanto pode agir no bem para as multidões, como fez Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, né? Martin Luther King, acima de todos, Jesus. Isso é um benefício que se faz às massas. Mas tem para as famílias. E tem para as pessoas. A gente não vai querer ser Jesus. Não precisamos fazer a mesma coisa que São Francisco de Assis fez, não. Mas não tem aqui uma pessoa que não possa ajudar a outra. Não tem aqui na terra, não é aqui dentro do Casa dos Humildes, não. No planeta não tem ninguém que seja tão necessitado que não possa ajudar a outra. E a história está rica de exemplos dessa natureza. Quer ver uma mais simplesinha de todas? O óbolo da viúva. Conhecem a passagem do Evangelho? Que a pobre da viúvazinha passou toda coitadinha, assim, toda desconfiada, né? Diante de um negócio chamado, ó que nome, gasofilácio. Sabe o que é isso, meu irmão? Gasofilácio. Era um negócio que ficava na praça pública para as pessoas fazerem oferendas, colocarem lá doações para os necessitados. Gasofilácio. Então os fariseus botavam, era saco de dinheiro, de moeda lá, tá certo? Saco de moeda, para fazer a caridade, ó, jogava lá. A pobre da viúvazinha deixou lá um denáriozinho, é a moeda, é como se fosse um centavozinho de hoje, 10 centavos. Deixou lá, a bichinha saiu toda desconfiada. Jesus disse assim para o povo que estava vendo: olha, quem fez o maior bem aqui foi essa viúva, porque ela deu daquilo que lhe faltava, enquanto os outros estavam dando daquilo que lhe sobram. E deu de uma forma humilde, cheia de coração, não é? Os outros faziam para tu ver, peraí, tem muita gente aqui olhando, tem aí, pô, jogava um saco de moeda. Esse que fez o bem dessa maneira, ele já recebeu a paga aqui no mundo. Ele é considerado bom pelos outros, na verdade. Rapaz, fulano é muito bom, ele deu um saco cheio de dinheiro. Será que ele está sendo bom para as pessoas ou está sendo bom para o ego dele, para a vaidade dele? Perceberam que tem essa sutilezazinha? O que é fazer o bem? É por isso que Jesus dizia: dê com a direita de forma que a esquerda não saiba. Muito bem, agora eu vou ter que mostrar isso aqui para vocês. AD é a logomarca, a logozinha dessa instituição que divulga o espiritismo pelos meios de comunicação, que está fazendo 18 anos e que na quinta-feira agora vai ter a palestra. Essa AD, logo quando ela surgiu, fez um congresso brasileiro de divulgadores do espiritismo. Esse congresso juntou o maior público espírita daqui de Pernambuco, para nossa felicidade. 3.200 e tantas pessoas estavam lá no Centro de Convenções de Pernambuco, ocupando todos os espaços disponíveis do Centro de Convenções, para falar sobre o espiritismo. Foi a partir daí que surgiram mais 22 ADs, ou seja, 22 associações, igual a de Pernambuco, que era pioneira, é pioneira. Nos outros estados surgiram também, porque veio gente de todos os estados brasileiros, inclusive de 3 países estrangeiros, naturalmente, vieram para aqui, para Recife, para nesses dias aí, ó. Foi nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro de 97. Olha aqui, isso aqui eu não queria que ninguém esquecesse, até porque eu vou ver se no sábado eu vou ficar ouvindo rádio, para ver se alguém vai ligar daqui da Casa dos Humildes, viu meu amigo Euclides? Sábado eu vou ficar de olho, vou ficar de ouvido, melhor dizendo, viu? Vou ver se vocês aqui, e olha que aqui tem mais de 100 pessoas, não, tem uns 110 pessoas, não é isso? Mais ou menos. Vou ver se vocês, deixa eu ver se tem meu, tem, vão ouvir o programa Realidade Paralela. Programa Realidade Paralela, uma visão espírita dos fatos. Alguém aqui já ouviu esse programa? Meu Deus, tem gente levantando a mão, mas alguém viu?
está vendo. Esse programa está no ar há 6 anos, é ao vivo, e se você ligar para o número que o âncora repete várias vezes, você pode dizer: olha, eu sou da Casa dos Humildes, participo lá e tal, e queria fazer tal pergunta, eu queria fazer tal questionamento, eu queria discordar de uma coisa que o cara acabou de dizer aí, que o programa é ao vivo, você pode interagir com o programa, e ainda pode participar de sorteio, que tem livro, tal, ingresso para evento espírita, camisas, essas coisas assim, porque se vocês não ligarem, vocês sabem o que, é que pode acontecer? Eu vou dizer, viu? Esqueci teu nome. Não vou esquecer nunca mais seu nome. Só preciso ouvir um avô, porque é o nome do meu avô, querido avô materno, que já está no mundo espiritual há algum tempo. Viu, Ricardo? Uma vez, uma senhora chegou assim para Divaldo Pereira Franco. Ele disse assim: ô Divaldo, tudo bem, tudo bem. Como é que está aquele seu programa de rádio? Aí ele disse: acabou. Aí a senhora perguntou, disse assim: mas acabou por quê? Por sua causa. A pobre da senhora chega, deve ter dado um salto para trás, né? Ficou rindo ali. Ela disse: por minha causa? Sim, por quê, Divaldo? Quantas vezes a senhora ligou para o programa para dizer que estava ouvindo, para o pessoal lá da rádio, o dono da rádio, o diretor da rádio, saber que você era ouvinte e que a gente tinha audiência? Acabou por causa disso. O pessoal não ligava, não sabia que o programa tinha audiência, deve ter entrado lá um negócio de alguma igreja, né, Ricardo? Então o fato é que nós temos que prestigiar coisas como essa, porque senão acaba. E esse é o único programa espírita ao vivo em emissora FM que nós temos no Recife. E só Deus sabe a força que a gente faz para estar com esse programa há 6 anos no ar. Então, já sabe qual é a rádio? Rádio Folha de Pernambuco FM, da Rádio Folha. Quem é que não conhece a Folha de Pernambuco? Sábado, 1h30, 96,7. Eu vou deixar o meu amigo Euclides com a missão de dar essa informação para quem quiser saber alguma coisa sobre o programa. Vai falar com Euclides, está certo, Euclides? Pronto, quem quiser, Euclides vai dizer: olha, aquele dia, qual é o dia daquele menino que passou por aqui falando de um programa de rádio, quando é aquele menino, acaba com 53 anos, mas eu me sinto um menino, viu, Ricardo? Então o fato é que vocês vão perguntar e ele vai dizer, tá certo? Vamos terminar, viu? Se o espiritismo, se os espíritas que nós somos não divulgarem o espiritismo, quem vai divulgar são os outros, e vai fazer às vezes melhor do que a gente. Olha o que foi que começou a acontecer para o espiritismo chegar ao homem e à mulher do povo, que é o objetivo do espiritismo. E a gente estava meio travado, ninguém queria fazer nada. Não era só aqui não, era em todo canto, no Brasil e no mundo. Sabe o que aconteceu? Vocês conhecem aquele negócio redondo ali? Sabe? Quem é aqui que não sabe o que quer dizer aquele negócio redondinho ali no canto superior direito? Olha para aí, todo mundo sabe. A Rede Globo começou a divulgar o espiritismo dentro das suas possibilidades, da sua visão, com muitas aqui e ali imprecisões, algumas falhas, mas começou a transmitir as ideias, os conceitos, os princípios. Lógico que ela tinha que botar um floreadozinho para dar mais ibope, né? Tem que botar umas besteiras aqui, outras ali, mas a ideia ela estava divulgando. Aí não ficou aí não, viu? Aí depois disso, ó, Escrito nas Estrelas. Alguém aqui assistiu essa novela? Eu acho que nem 3 aqui deixaram de assistir. Aí eu já comecei a olhar assim, sabe? De rapaz, a viagem, Escrito nas Estrelas, o negócio está mudando. Aí depois, só para ir, ó, Alma Gêmea. Alguém aqui assistiu Alma Gêmea? Todo mundo assistiu Alma Gêmea. Todo mundo assistiu. Quem não assistiu, pelo menos ouviu falar. Aí eu digo: rapaz, a divulgação do espiritismo, reencarnação, encontro de espíritos em existências anteriores que vinham para se reencontrar e se continuarem uma experiência juntos. Aí então, amor, eterno amor. Essa menininha aí, ela fazia o que nessa novela? Ela era uma médium brilhante, né? Porque também existe mediunidade em crianças. Ela via o espírito, conversava com o espírito, sonhava, falava, não sei o que lá mais. Mediunidade, um dos fundamentos do espiritismo. A Rede Globo aproveitando o espaço que as pessoas estão sequiosas de informação sobre a espiritualidade humana, a Rede Globo entrando nesse negócio. Aí depois, antes disso, teve esse filme Ghost, do outro lado da vida, falando isso, não é? Mostrou quando o cara levou um tiro, caiu, a alma dele, né, o espírito daquela pessoa se levantou, saiu correndo, pensando que estava vivo ainda. Depois esse espírito começou a se manifestar através de uma senhora, né, aquela morena ali. Minha gente,
divulgação das ideias espíritas. Aí depois teve esse Minha Vida Noutra Vida. Alguém aqui assistiu? Esse Minha Vida Noutra Vida deveria ser assistido por todo mundo que é espírita, que é baseado em fatos reais. Contra fatos não tem argumentos, minha gente. E aí sabe o que aconteceu? Essas moças aí, bonita aqui na frente, ela simplesmente de uma hora para outra começou a se lembrar de quando ela era mãe de uma prole numerosa de crianças. Ela morreu cedo, deixou os filhinhos, e aí na outra encarnação ela reencarnou logo. Aí começou a se lembrar dos filhos, da família dela, e ficou inquieta. Aquilo incomodava ela, entendeu? Incomodava, ela queria, eu vou lá. O marido deu toda a força. Ela foi para um outro país, lá reencontrou todo mundo. Agora todo mundo já era idoso, 68, 70 anos, 75. Os filhos dela, que tudo era novinho quando ela morreu, como ela morreu, desencarnou e reencarnou logo, ela ainda pegou os filhos vivos, ou seja, encarnados, embora que tudo na maturidade, na madureza da vida. Aí foi conversar com esse povo. Olha, você foi minha filha na outra encarnação. Não, quem foi filha, coisa nenhuma. Você também foi, você também. E o pessoal pensando que era doida, querendo evitá-la, não é? Até que ela revelou, e isso foi a coisa mais bonita que aconteceu nesse filme. Ela revelou para um filho dela, que era um senhor idoso, devia ter uns 80 anos, 78 anos, né? Contou um diálogo que só eles dois tiveram dentro de um barco num lago maravilhoso. Aquele tipo de conversa que só mãe e filho que tem, cheio de ternura, de amor. Pois ela contou tudo aquilo que eles conversaram. O velhinho só faltou foi morrer, minha gente, de emoção diante de uma situação tão maravilhosa. Eu pergunto, como é que poderia uma coisa que só ele, ela e o lago estavam ali presenciando, alguém poderia saber, alguém vindo do outro lado de outro país? Isso é conhecimento da imortalidade, coisa linda. Peguem quando sair daqui, vão lá, viu, na locadora, e peguem um filme chamado Minha Vida na Outra Vida. Quem esquecer do nome, vai procurar quem? Euclides. Vai sair daqui, ele nunca mais vai querer que eu volte aqui, viu? Olha, aí foi quando eu pensei, eu disse, olha, sabe uma coisa, eu acho que terminou, viu, meu irmão, agora é só 1 minuto, viu? Eu disse assim, olha, agora parece que o negócio está ficando complicado. Alguém aqui, nem nos meus sonhos mais maravilhosos, eu podia imaginar que um dia a vida de Bezerra de Menezes poderia estar sendo colocada no cinema. Quando eu vi isso, eu digo, meu Deus, eu devo estar sonhando. Isso não é verdade. Aí veio outro filme, Chico Xavier, o filme. Eu digo, acho que agora deve ser se aproximando do final dos tempos. Depois, Nosso Lar, alguém aqui imaginou que um dia o livro Nosso Lar poderia estar no cinema, feito com a qualidade que apareceu, porque nós não estávamos divulgando. Aí foram lá para divulgar. Eu digo, pronto, agora deve ser o fim. Depois, quando eu pensava que tinha acabado, Cartas de Chico Xavier, e depois As Mães de Chico Xavier, tudo isso do cinema, minha gente, levando milhões e milhões e milhões de pessoas para as telas. Depois o filme dos Espíritos, baseado no Livro dos Espíritos. Depois e a vida continua, baseado num livro de Chico Xavier. Eu digo, olha, nunca imaginei que isso poderia acontecer e está acontecendo. Então, para encerrar, tem aqui aquilo que tem gente que diz assim, olha, a maior caridade que a gente pode fazer para o Espiritismo é divulgar o Espiritismo. O Espiritismo não precisa da caridade de ninguém. O Espiritismo não precisa da nossa caridade. Nós é que precisamos da caridade que o Espiritismo nos proporciona. A frase que eu fui pesquisar está lá no livro, ó, Estudo e Vivo, de Emanuel André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Ele diz o seguinte, Emmanuel: seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da divulgação. Então, dar sopa, arroz doce, cesta básica, isso tudo é muito importante. Mas lembremos que não existe a barriga cheia com o espírito enfraquecido, fragilizado, não vale de nada. As duas coisas têm que estar em equilíbrio. E aí, lembram que lá no comecinho da palestra eu botei um trechozinho lá de Marcos, dizendo assim: ide, pois, e pregai o meu evangelho a toda a gente. Não foi assim que começou? Olha como é que o negócio terminou. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, ou seja, Jesus,
e confirmando-lhes a palavra pelos atos que lhes seguiam. Eles não ficaram, que beleza, não quer dizer que a gente tem que ir e tal, não. Eles foram pregar os ensinamentos de Jesus. E se o espiritismo é o cristianismo redivivo, nós temos que divulgar o espiritismo. Precisa ser Divaldo? Não, precisa nós sermos nós mesmos. Sabe como é que a gente pode divulgar o espiritismo? Quando você receber aquela mensagem que todo mundo recebe na casa espírita, não jogue fora não, tem gente que joga fora e amassa no quintal ainda do centro. Você pega isso e passa para alguém, meu irmão. Você pode estar evitando que alguém cometa um suicídio, que alguém vença um processo de depressão, de infelicidade, porque aquela mensagem pode ser aquilo que ele estava precisando receber e você foi o agente daquele bem. Você pode divulgar o espiritismo de várias maneiras. Existem maneiras muito simples. Uma delas é você pegar as mensagens volantes. Eu pego aquelas mensagens e saio botando em elevador, sabe? Para-brisa de carro. Estou passando no estacionamento assim, ninguém está vendo. Eu pego assim, boto na porta na maçaneta do carro. Entro no elevador, pode ter até a câmera ali olhando para mim, não tem nada não. Eu pego a mensagenzinha, prenda ali no painelzinho onde tem os botãozinhos, entendeu? Fica ali, alguém vai chegar, vai entrar e dizer, que papel é esse? Tirou, está falando não ao aborto, defenda a vida, né? Confie em Deus, seja feliz que você pode ser feliz. Aí, opa aí, que eu vou deixar pra gente aqui. O que estou fazendo eu pela divulgação do espiritismo? Sabia que trazer uma pessoa para fazer uma palestra, assistir uma palestra aqui é divulgar o espiritismo? Quem foi aqui que já trouxe a sogra para assistir uma palestra espírita? Tá vendo? Ele trouxe. Tá certo, fala mesmo. Teve um ali que levantou a mão. Pois é, eu disse sogra brincando, porque eu gosto muito da minha sogra. Minha sogra também era uma excelente amiga da minha mulher. Mas o fato é que nós podemos ajudar a divulgação do espiritismo, fazer o bem, incentivando as pessoas a virem à casa espírita, dando um livro espírita. No Natal, em vez de a gente ficar pensando, o que é que eu vou dar para fulano, né? Uma caixa de chocolate, não sei o que, um perfume. Compra uma obra espírita e dê. Pode ser que ela não leia na hora, um dia ela vai ler. No momento que ela pode estar pensando, dar um tiro na cabeça. Por causa do sofrimento, do desespero, você pode salvar uma vida fazendo a divulgação do espiritismo. Então terminou, desculpem a indisciplina dos 10 minutos, viu? E agora qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre a AD, já sabe com quem falar, né, pessoal? Que Jesus nos abençoe. Agradecidos estamos ao nosso irmão Marco Vinícius pelos ensinamentos trazidos na tarde de hoje à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão possa levar aos irmãos que fazem do Centro Espírita de Jalmas Farias, o abraço fraterno daqui dos que fazem a Casa dos Humildes. Vamos aos avisos finais da nossa casa. Visite nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Campanha do quilo todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Todo domingo às 16 horas temos aqui em nossa casa a reunião da Mocidade Espírita. Os jovens compareçam. E temos também a evangelização infantil. Os pais tragam as suas crianças. Amanhã, segunda-feira, às 19h45, temos reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, temos o palestrante, o nosso irmão Carlos Vicente, do Abrigo Espírita lá de Jesus, localizado na Torre, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Nas sextas-feiras, às 20 horas, aqui em nossa casa, nós temos as reuniões espíritas. Primeira sexta-feira, temos André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, temos Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira sexta-feira, temos Joana de Ângeli e a psicologia espírita. O responsável por esse estudo é o nosso irmão Bruno Tavares. Compareça aos estudos espíritas, todas as sextas-feiras. Acesse o site da nossa casa, www.casadosumildes.com, com toda a programação da casa. Lá os senhores encontrarão os links da Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita Pernambucana, Mansão do Caminho, TV SEI, Rádio Boa Nova. Tem um blog também do Bruno Tavares. Então acessem www.casadosumildes.com. O blog do Bruno Tavares também é bruno-tavares.zip.net.
com um artigo semanal aos domingos e a TV do blog 24 horas online. Lê o novo artigo do blog, Os Tipos Sexuais de Espíritos Encarnados, e veja o filme também da semana, A Reencarnação. Então vamos fazer a prece final de nosso aprendizado. Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos a Ti, ó Pai misericordioso, e ao nosso Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, por nos dar mais esse momento de reflexão em nossas vidas, que nós possamos pegar Teus ensinamentos, Mestre querido e amado, colocar, vivenciá-los no dia a dia das nossas vidas, para calar esse homem velho que ainda habita dentro de nós, com tantos atavismos e misérias morais, como ódio, orgulho, prepotência, vaidade. Faz renascer a semente que Tu plantaste dentro de nós, que a mesma ecloda e possa trazer os benefícios para nós, que é a semente do amor, da caridade, da benevolência, da humildade e da resignação, Senhor. Mas dá-nos, antes de tudo, perseverança, que o Senhor possa intuir nossos guias e nossos protetores para eles nos ajudarem a essa caminhada que Tu nos colocaste, Senhor. Pois nós somos sabedores que Tu nos coloca fardo em ombros daqueles que não podem carregar, e na certeza que Tu estás sempre conosco a nos amparar, a nos intuir e a nos dirigir, Senhor, principalmente. É que Te louvamos e Te agradecemos. Louvado seja o Teu nome hoje, amanhã e sempre. Pedimos aos irmãos que foram ficar por passe, por gentileza, fiquem em prece.